Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos no capítulo 16. Abra sua Bíblia e vem comigo. Atos 16 começa contando sobre uma viagem que a gente terminou lá em Atos 15, dizendo que Paulo vai viajar, né? Então diz o seguinte: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Ou seja, esse rapaz não tinha trejeitos de judeu, provavelmente ele cresceu longe do judaísmo, se converteu depois, a gente não tem esse detalhe. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele, ou seja, apesar dele não ter crescido provavelmente como um judeu, ele amava Jesus e dava bom testemunho, então ele estava ali seguindo certinho, né? Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Em Atos 15, a gente discutiu sobre a circuncisão não ser necessária para que as pessoas sejam salvas. Timóteo aqui já era salvo, e Paulo está escolhendo levá-lo junto na viagem missionária, e ele decide por circuncidar Timóteo. Para que ele seja salvo? Com certeza não. Mas talvez para que ele não enfrentasse resistência durante a pregação? A gente não tem todo o detalhe. Quando a gente vai ler as futuras cartas de Paulo, Paulo fala de novo sobre a circuncisão. Mas nesse momento, ele optou por circuncidar Timóteo. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, eles tinham um plano, não deu certo, porque o Espírito Santo os impediu. Nem sempre os nossos planos, quando dão errado, são um ataque do diabo, ou são coisas que fizemos errado. Às vezes é o Espírito Santo nos impedindo de fazer alguma coisa. Não necessariamente uma coisa errada. Aqui eles estavam querendo ir pregar na Ásia. E o Espírito Santo, naquele momento, não queria que eles seguissem. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, de novo, eles foram impedidos. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. E é interessante que nesse trecho diz: preparamo-nos. A gente já estudou. Quem escreveu Atos foi Lucas. Muito provavelmente nesse trecho Lucas fez parte da viagem. Então nesse momento ele está falando: então nós nos preparamos para ir. Acredita-se que Lucas talvez tenha começado a andar com Paulo, porque talvez Paulo estava doente, talvez ele começou a andar com Paulo na posição de médico. A gente não tem exatamente o porquê que Lucas estava presente nessa viagem, mas é muito interessante ler isso. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações.
Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. O que ela dizia não era mentira, mas o que ela estava fazendo não era obra de Deus. Talvez porque ela estava ali tumultuando, talvez porque estava chamando atenção para si, mas ali aquilo era obra do diabo. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Sila e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Sila, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Outros judeus já tinham fugido já, né? Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lá pro fundo da prisão, e lhes prendeu os pés no tronco. Eles tinham apanhado, tinham ficado sem roupa e agora estavam amarrados num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Esses homens com certeza estavam muito cansados, muito machucados, e não dormiram. Talvez não dormiram porque não conseguiram de dor, porque talvez com os pés presos não tinham posição. A gente não tem detalhes, mas uma coisa é certa: ao invés de reclamar, eles estavam cantando e orando. E de repente houve um terremoto tão violento que o cárcere da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. Por que esses presos não fugiram? Porque Paulo talvez conversou com ele? Não sabemos, mas os presos não fugiram. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou-lhes: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa. Serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram aos seus soldados, ao carcereiros, com esta ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que vocês e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Paulo sabia dos seus direitos e aquele foi firme, não aceitou aquilo. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Eles não poderiam ter feito isso com um cidadão romano. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e partiram.
Atos 16 nos mostra essa história linda, onde homens que escolheram doar a sua vida pregando o evangelho, correndo risco de vida. Paulo já tinha sido apedrejado alguns capítulos antes, aqui ele é preso, ele é firme, não foge da cadeia e feliz continua pregando o evangelho. E pessoas completamente diferentes são salvas nesse capítulo. Lídia, uma empreendedora, a escrava, o carcereiro. Jesus veio ao mundo para que todos fossem salvos, independente do status, da conta bancária, da cor, e a gente vê isso em Atos 16. Além de um livramento lindo que aconteceu na prisão, enquanto alguns homens, ao invés de reclamar, louvavam a Deus. Que você aí no seu lugar hoje possa louvar a Deus, independente do que está acontecendo. E que você possa pensar, será que eu estou levando o amor de Jesus por onde eu passo? Será que eu estou pregando o evangelho? Será que eu conheço esse Jesus que morreu na cruz? Será que eu entendo esse amor? A leitura de Atos 16 acaba aqui, mas Deus ainda tem muito para você. O Espírito Santo quer falar com você. Ore, converse com Ele, medite na palavra e até a próxima.